Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui para mostrar para vocês toda a minha papelaria que envolve, a harmonização facial. Então, vou mostrar para vocês aqui tudo que eu utilizo, durante o meu trabalho. Então, as fichas de anamnese, papel de orçamento de procedimento, contrato, termo de consentimento, cuidados após procedimento. Vou mostrar realmente para vocês toda essa papelaria que a gente tem, todos esses documentos que estão de extrema importância dentro do nosso trabalho, dentro da harmonização facial, dentro dos procedimentos estéticos. Então fica aqui no vídeo que eu vou mostrar tudinho pra vocês e no final do vídeo vai ter um presente super especial, tá? Então já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, porque nós temos vídeos novos por aqui toda semana, tá bom? Aos sábados. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @doutora_Beatriz Ferreira, que por lá eu também tô postando bastante conteúdo nos stories, no feed, e eu também sempre respondo todo mundo que vem aqui do YouTube. Vai lá pro meu Instagram e me chama no direct, Já tirei dúvidas de profissionais, de pacientes lá pelo direct, eu sempre respondo todo mundo, então me segue por lá também, tá? Então agora vamos para o vídeo, vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, então vamos lá. Quando a gente trabalha, com a estética injetável, com harmonização facial, com procedimentos estéticos, nós precisamos ter vários documentos, Então, nós precisamos dos termos de consentimento, de um contrato, de uma ficha de anamnese, tudo isso é muito importante, tanto para nossa proteção, pela proteção do profissional, mas também pela proteção do paciente, para ele entender, para estar tudo muito bem documentado ali antes de realizar um procedimento estético, tá? Então vamos começar, vou mostrar para vocês todos os documentos que eu uso, durante ali um procedimento. Então, o primeiro de todos vai ser a nossa ficha de anamnese, tá? Então, aqui na ficha de anamnese é onde a gente vai fazer durante a consulta, Então, ali o paciente ele veio para fazer uma consulta com você, um dos primeiros passos é a gente fazer a anamnese desse paciente. Então, na minha anamnese, só essa primeira folha aqui é tudo de dados do paciente, tá? Então, tem aqui a data da consulta, o nome completo desse paciente, idade, data de nascimento, CPF, RG, endereço, telefone, a profissão dele, estado civil. Eu gosto de tirar todas as informações do meu paciente para eu conhecer muito bem ele. Então, Bia, para que você quer saber estado civil? Para eu saber se essa minha paciente ela é casada, se ela tem filhos. Isso já traz uma intimidade também ali com o paciente, para a hora que a gente estiver conversando, eu posso perguntar como é que tá a família, como é que tá o marido, como tá os filhos, Então, eu gosto de ter todos esses dados do meu paciente. Depois, aqui, ó, eu deixo um espaço bem grandão, que aqui ela vai me falar as principais queixas dela, Então, aqui eu vou anotando as queixas que o paciente for me falando, Então, tudo que tá ali incomodando ele, eu já vou anotando aqui, porque eu já sei, o que tá ali incomodando aquele paciente. E aí, sim, começa, de fato, a anamnese. Então, assim, a minha anamnese, gente, ela tem 5 folhas. Então, é uma anamnese bem completa, que eu pergunto de tudo. Eu pergunto de hábitos, de histórico de saúde do paciente. Então, aqui primeiro eu pergunto de hábitos. Essa primeira parte eu pergunto de hábitos. Então, aqui vai ter bons hábitos alimentares, se ele faz atividade física, se ele bebe água, como são os cuidados em casa com a pele dele, se ele dorme bem, se é fumante, se faz ingestão de bebida alcoólica, se faz bronzeamento artificial, ou se expõe muito ao sol, gosta de tomar sol, se dorme bem. Então, aqui eu vou perguntar bem sobre o dia a dia, sobre como que é aí a rotina, os hábitos desse paciente. Depois, eu já vou entrar no histórico desse paciente. Então, aqui eu vou perguntar muito sobre a saúde dele, se ele tem algum problema de saúde, alguma doença, se faz uso de algum medicamento, se toma anticoagulante, se tem alguma doença hemática, oncológica, cardíaca, hepática, neurológica, se tá gestante, se tá lactante, se tomou vacina, se tem diabetes, tem anemia, pressão alta. Então, aqui vai ser o histórico de saúde do paciente, perguntar tudo isso que é muito importante, E depois, eu também vou perguntar muito
do histórico realmente de procedimentos, né? Então, dentro do histórico de saúde, gente, aí é a maior parte, né? Que a gente vai perguntar de pressão alta, se já teve herpes, se tem doença autoimune, se tem alergia a algum medicamento, picada de inseto, a abelha, se usa anticoncepcional, se tá com alguma infecção, tudo isso. E depois eu entro no histórico de procedimentos. Então aí eu vou perguntar se ele já fez algum procedimento estético antes, né? Se fez botox, faz quanto tempo? Fez preenchimento, tem quanto tempo? Você sabe qual marca foi utilizada em você, né? Você sabe qual material que foi utilizado, a marca, faz quanto tempo, onde você fez, né? O local do seu rosto, no caso, que foi aplicado. Vou perguntar se já fez alguma cirurgia. Hoje em dia é muito importante a gente perguntar se o paciente recentemente teve Covid ou teve influenza. A gente sabe aí que pode acabar dando ETIP, né? Então é importante a gente saber se o paciente esteve doente aí nos últimos dias ou se tomou alguma vacina, né? Então eu vou fazer toda essa anamnese e aí a última folha eu deixo para o planejamento de caso. Então aqui no planejamento de caso eu vou planejar exatamente todos os procedimentos que eu indico para esse paciente, eu vou escrevendo ali tudo que é indicado para ele, tá? Então essa é a minha ficha de anamnese. Eu tô mostrando para vocês aqui no papel, né? Mas hoje em dia eu faço tudo isso por um sistema. Então eu tenho um sistema onde eu tenho todos esses documentos, então eu faço tudo hoje em dia pelo sistema, mas é exatamente igual a esse aqui que eu tô mostrando para vocês. E aí depois eu tenho essa folha aqui, que é a folha de orçamento de procedimento. Então aqui todo aquele planejamento de caso que eu montei, que eu escrevi ali na ficha de anamnese dele, eu vou passar para cá, porque essa folha aqui eu vou entregar para o paciente, né? Esse aqui é o orçamento dele, do investimento que ele vai fazer ali para os procedimentos estéticos dele. Então aqui no orçamento de procedimento eu coloco o nome do paciente, a data da consulta, né? E eu também coloco aqui uma observação: orçamento válido por 30 dias a contar da data da consulta. Então esse orçamento que eu passei para ele tem uma validade de 30 dias. Por quê? Porque às vezes o paciente ele fez uma consulta com você, levou o orçamento para casa, daqui um ano ele volta com esse mesmo orçamento querendo pagar o mesmo valor que está aqui. E às vezes por algum motivo você fez um reajuste de valor e aquele valor de tal procedimento subiu, mas ele vai querer pagar o que está aqui. Então é importante a gente colocar ali uma data de validade para esse orçamento, tá? Para ter um respaldo mesmo, tá bom? Porque às vezes, né, a gente sabe que os valores dos produtos estão sempre mudando, às vezes a gente precisa mudar aí o valor do procedimento, tá? E aí eu coloco aqui, ó, procedimento 1 e o valor, procedimento 2, procedimento 3 e vou colocando quantos forem necessários aqui nessa folha, tá? E aí aqui embaixo eu coloco as formas de pagamento, tá? Coloco aqui que pode pagar no cartão à vista ou parcelado, e aí no débito e no Pix eu sempre dou um descontinho pro meu paciente, então eu coloco aqui o desconto que eu dou e, né, coloco aqui não aceitamos cheque. E aí eu sempre carimbo esse orçamento aqui e aí entrego pro paciente, ele leva para casa. E aí esse orçamento, ele também fica salvo para mim no meu sistema, né? Então esse orçamento que eu fiz aqui pro meu paciente, ele leva para casa e eu também vou ter salvo no meu sistema todo esse orçamento que eu fiz. Então às vezes o paciente, né, faz o orçamento, ele volta daqui 2 meses, eu já nem lembro mais exatamente o que eu passei para ele. Eu tenho tanto na ficha de anamnese como no orçamento no sistema para saber exatamente o valor, tudo certinho, né, que foi passado para o paciente. Então acho bem legal ter também essa folha de orçamento de procedimento para o paciente levar para casa, tá? E eu sempre deixo com a minha logo, né, tudo bem bonitinho, tá? Você pode inclusive colocar esse papel dentro de uma pastinha sua para entregar para o paciente, é bem legal também. E aí a gente vem para 2 documentos muito importantes para realizar um procedimento, que é o termo de consentimento e o contrato, tá? A impressão dele saiu meio desconfiguradinha, mas tem tudo aqui o que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro a gente tem aqui um termo de consentimento. Então, é sempre muito importante que vocês deem esse documento para o paciente assinar, porque aqui é um termo de consentimento, de que ele, né, tá concordando com esse procedimento, que ele sabe o que é esse procedimento,
que ele não mentiu na anamnese. Então, tem contraindicações para fazer esse procedimento. Então, aqui tá falando que ele sabe quais são essas contraindicações, porque tá escrito aqui, e que ele me disse e concorda que ele não tem nenhuma dessas doenças, por exemplo, que não pode fazer o procedimento, né? Então, aqui no meu termo de consentimento, tem falando o que é a aplicação, para que ela serve, que o resultado vai vir em tantos dias, né? Esse aqui, por exemplo, é um termo de consentimento de toxina botulínica, tá? Eu tenho um termo de consentimento para cada procedimento que eu faço. Então, eu não tenho um termo de consentimento geral, tá bom? Eu tenho um termo de consentimento para toxina, um para preenchimento, um para bioestimulador, um para microagulhamento, um para skin buster. Então, eu tenho um termo de consentimento para cada procedimento, tá bom? É muito melhor que a gente tenha um para cada, porque fica bem específico, né, de cada procedimento. Então, aqui eu tenho, como eu falei, né, o que é o procedimento, para que ele serve, o que os efeitos desse procedimento vai começar ali a partir de 48 horas e o resultado final de 15 dias, para que é indicado esse tratamento, quanto tempo ele dura, o resultado. Aí tem aqui também os cuidados após a aplicação que o paciente precisa ter, também está aqui no meu termo de consentimento, ou seja, ele está ciente desses cuidados que ele precisa ter. Aqui fala, né, os efeitos indesejáveis que podem acontecer, né, alguma complicação que pode acontecer. Aqui tá falando que o paciente, né, ele tá ciente de tudo que ele deve fazer após a aplicação, que ele tá ciente das contraindicações e que ele não tem nenhuma contraindicação, né, de acordo com o que ele me relatou na anamnese. Gente, aqui tem tudo, tá bom? Tudo. Aí, no termo de consentimento, eu também coloco a autorização para foto, né, para postar antes e depois e tudo mais. E aqui eu coloco, né, essa autorização e o paciente ele vai assinalar se ele autoriza ou não, sim ou não, tá? Então, se ele marcar que o sim, ele está autorizando a eu utilizar as fotos dele, seja em redes sociais, né, seja para estudo, eu coloquei aqui, ó, para qualquer tipo de divulgação, tá? Por período indeterminado. Então, o paciente já coloca aqui se ele autoriza ou não o uso de imagem. E aí, ele assina aqui, né, coloca o CPF dele e eu também assino e coloco a data, tá? Então, o termo de consentimento é um documento extremamente importante, porque aqui você tem um resguardo de que seu paciente está ciente do que ele está fazendo, tá bom? Então, é muito importante a gente ter. E eu, como falei, eu tenho um para cada procedimento que eu faço, bem detalhado. E junto com o termo de consentimento, a gente tem o contrato, tá? O contrato é muito importante, gente, principalmente quando você faz pacote, tá? Então, por exemplo, quando você foi lá e você vendeu 3 sessões de estímulo de colágeno, você não vai fazer as 3 de uma vez, né? Então, é importante, né? Eu faço para todos os procedimentos, mesmo que é só um botox, tá? Mas principalmente para quem trabalha muito com pacote, porque aqui você vai colocar os seus dados, né, da sua empresa, o seu, da paciente, e vai colocar aqui tudo em relação ao que a paciente está te pagando e também em quanto tempo ela vai fazer esses procedimentos. Então, por exemplo, eu vendi 3 sessões de Sculptra. Ela vai fazer essas sessões com intervalo de 30 a 60 dias entre elas, tá? Então, já deixo aqui, né? O contratante, por meio deste instrumento, formaliza a aquisição do número de sessões do tratamento indicado com intervalos entre as sessões já pré-estabelecidos nesses termos. Aí eu escrevo lá 3 sessões, né, de estímulo de colágeno com Sculptra, com intervalo de 30 a 60 dias entre cada sessão, né? E aí aqui também tem um lugar para você colocar o preço, então o valor e qual foi a forma de pagamento que aquela paciente escolheu, tá bom? E aí aqui, gente, tem também tudo falando que sobre devolução de dinheiro, né? É realmente algo também para te proteger, tá bom? Então é muito importante que vocês façam tanto o termo de consentimento como o contrato, tá? Como eu falei, eu faço contrato para todos os procedimentos, mas é muito, muito importante, principalmente para quem trabalha muito com pacote ou para quem tá vendendo mais
de uma sessão de uma vez, né, de algum procedimento, é bem importante que vocês façam um contrato, porque isso protege vocês, tá bom? E no contrato também o paciente vai assinar, né, colocar a data, e você vai deixar isso aqui guardado lá na pastinha do seu paciente. O termo de consentimento, a ficha de anamnese e o contrato, tudo juntinho, tá bom? E aí um outro documento que eu gosto de ter é esse formulário aqui. Eu uso esse formulário para aplicação de botox, tá? De toxina botulínica. Eu acho bem legal, porque nele eu tenho todos os músculos que eu trabalho, né? Então tem aqui músculo frontal, prócero, corrugador direito, corrugador esquerdo, orbicular direito, orbicular esquerdo, nasal, mento, dal, platisma. E aqui eu vou colocando quantas unidades eu usei em cada um desses músculos, né? Então primeiro tem aqui a data, coloco o nome do paciente, coloco o produto que eu utilizei, né? Qual marca de toxina botulínica eu usei. Coloco a validade desse produto, coloco o lote desse produto, a diluição que eu usei, né? E aí aqui eu vou colocar as unidades que eu utilizei em cada musculatura. Então no frontal eu utilizei 10 unidades, no próximo eu utilizei 3 unidades, né? E coloco aqui também o total de unidades. E aí é muito bom, porque quando esse paciente for fazer o retoque, você lembra ali, você tem ali tudo escritinho, o quanto que você utilizou naquele paciente, tá? E aqui também eu deixo retoque se eu tiver feito algum retoque, eu coloco aqui. Porque aí daqui 6 meses, quando seu paciente voltar, você consegue ter uma noção de quanto de toxina você utilizou nele, você consegue comparar se você tá utilizando menos quantidade, tá? Então isso aqui é muito bom e muito importante pra gente ter o controle, tá bom? Da toxina botulínica. E por último, o último documento que é bem importante a gente ter é uma folha com os cuidados após o procedimento. Então essa folha aqui eu entrego para o meu paciente depois que a gente terminou ali o procedimento, né? Eu entrego para ele, eu leio junto com ele todos esses cuidados que ele precisa ter, né? Esses cuidados após o procedimento, ele já assinou que ele tá ciente lá no termo de consentimento, tá? Mas ainda assim eu gosto de entregar para ele esse papel, leio junto com ele para ele entender certinho todos os cuidados. E além de eu entregar esse papel, eu também mando o PDF dele, né, a foto dele, lá no WhatsApp do paciente, porque assim ele tem o papel e também vai ter no celular, né? Hoje em dia todo mundo anda com celular. Então eu mando também no WhatsApp para esse paciente para ele ter ali o acesso fácil a esses cuidados que ele precisa ter, tá bom? Então é muito importante também a gente dar um papel com esses cuidados que o paciente precisa ter após os procedimentos. Esse aqui que eu tenho, eu fiz um geral, então tem aqui os cuidados que a gente precisa ter em qualquer procedimento e tem os cuidados específicos do botox, do preenchimento e do bioestimulador, tá? Então eu entrego para ele, mando no WhatsApp e ele vai embora sabendo desses cuidados que ele precisa ter após os procedimentos. Bom, gente, então é isso, essa é a minha papelaria, né? São todos os documentos que eu tenho, que eu utilizo nas consultas, que eu utilizo nos procedimentos com os pacientes, que são muito importantes a gente ter para nossa segurança, para a segurança do paciente, né? Então é muito importante mesmo. Então eu quis mostrar tudo isso para vocês e é claro que eu tenho um presente super especial. Então eu vou fornecer o modelo, tá bom? De todos esses documentos que eu mostrei aqui para vocês. Então, todos esses documentos aqui, eu vou fornecer o modelo dos que eu uso para vocês. E aí, o que você precisa fazer para ter acesso a esses modelos desses documentos? Você vai lá no Instagram, @doutora_Beatriz_Ferreira_, tá bom? E aí você vai me seguir lá no Instagram e vai me mandar um direct escrito: eu quero a sua papelaria, tá bom? Me manda lá um direct, fala que você assistiu esse vídeo, que você quer ter acesso aos modelos dos documentos da minha papelaria, que eu vou enviar para você o link do nosso Drive, que vai ter lá todos esses modelos para você utilizar também aí no seu consultório, aí na sua clínica, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês. Se eu ajudei você de alguma forma, se você gostou desse presente que eu vou dar, não esquece de deixar o curtir aqui e comentar aqui pra mim o que você achou, tá bom? E aí vai lá no Instagram me pedir, que eu vou mandando pra todo mundo aí, tá bom? Às vezes pode demorar 1, 2 dias, mas eu vou mandar, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.